Hoje a gente vai bater um papo muito legal com o Renan, que é um artista representado da Uma Galeria. É um artista também do ABC. Hoje ele reside em São Paulo, aí o Renan já entrou. E o Renan tem um currículo muito extenso, de muitos trabalhos. É um artista muito, assim, atuante. Eu gosto particularmente muito do trabalho dele. Me identifico com muitas das questões que ele coloca e eu acho muito importante a gente falar também sobre essa questão da performance, da dança e da escultura, que são os temas por onde o Renan caminha dentro da escola, ou como isso se relaciona com a educação, como que a gente pode unir esses temas, ou falar sobre isso, abordar isso dentro da escola, né, fazendo essa relação que é tão extensa da arte-educação. E eu acho que o Renan, ele tem muita propriedade para falar, ele tem muito conhecimento, ele tem muita experiência e muita didática também, de entender essa ponte, né? Como que se relaciona essa ponte. Só para apresentar um pouquinho, vou dar só um minutinho para o pessoal ir chegando. Atualmente o Renan, além de ser artista representado da Uma Galeria, ele é formado, tem graduação e mestrado em artes visuais, especialização em história da arte e atualmente é doutorando em artes da cena pela USP. Então ele tem um caminho também bastante acadêmico, né? É um artista pesquisador e isso contribui muito para a gente pensar a performance também desse ponto de vista da educação, da arte-educação. Olá! Oi. Oi, Renan, tudo bem? Nossa, eu só vou te pedir um segundo, porque eu tava assistindo sem sem entrar, e quando entra o som fica muito mais alto. Eu sei lá por quê. Peraí, deixa eu baixar. Aí, Dá uma diferença, tá? nossa, gente, que coisa maluca. Acho que agora foi. Agora foi. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Ah, então tá bom. Gente, manda aí, comentem se o áudio tá bom, se você está, se tá tudo certo pra gente ir ajustando, mas eu acredito que tá tudo certo sim. Renan, obrigada por ser topado, conversar comigo, fiquei muito feliz, eu gosto muito do seu trabalho. Agora, daqui a pouco, bom, daqui a pouco eu falo disso. Eu queria que você começasse, assim, se apresentando, falando um pouco do seu trabalho, da sua pesquisa. É um trabalho muito extenso, você tem muita coisa. Você trabalha demais, assim, você eu acho que é bastante ativo. E é muito legal ver como as coisas vão guiando, assim. Eu entrei no seu site, fiquei aqui um tempão olhando as coisas dos seus trabalhos. Tem muita coisa legal. Mas antes da gente começar a falar um pouco mais de arte e educação, a gente deixa isso um pouco mais para o final, assim, mais para metade, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, a sua apresentação, do seu trabalho, do seu caminho, enfim, como que surgiu tudo isso, assim, a performance na sua vida, você vem, né, acho que do teatro, né, principalmente. Falo sim. Acho que antes de tudo, super obrigado pelo convite. Acho que a gente tende a ter bons papos, né? Desde lá de 2014. E obrigado para quem está aqui. Pessoal, escrevam. Qualquer dúvida, fala que eu estou vendo aqui as mensagens aparecendo e é bom ter gente Isso, por perto estimulando a conversa. isso. Comentando, perguntando, é muito importante a interação Falem, de todo mundo. falem sem medo. Bom, eu sou o Renan, você já apresentou bastante coisa, então acho que é mais legal falar mesmo dessa entrada nesse contexto da performance, essa palavra que é um pouco assustadora às vezes, e não tem que ser, longe disso, mas essa entrada vem justamente por eu ter sido um jovem, um adolescente que tinha muita dúvida se queria fazer teatro ou artes visuais, né? Que tinha certeza que queria ir para as artes, desde muito cedo tinha muito desejo disso. E aí ter essa grande dúvida por amar muito esses dois lugares e se aventurar nisso desde muito jovenzinho.
E aí eu fiz isso, eu resolvi ao mesmo tempo começar uma graduação em artes visuais e um curso técnico em teatro. Então eu fui levando os dois juntos, ainda achando que eles eram coisas necessariamente separadas, né? Eu lá com 16, 17 anos falava, bom, ou eu vou ser ator ou eu vou ser um pintor, né? Só tinha esses dois campos muito separados, que era o que eu entendia na época. E aí, em algum momento na graduação, um professor muito querido, muito próximo, que chamava Bertoneto, que eu fiz Belas Artes, né, aqui em São Paulo, e ele falou, olha, dá uma pesquisada nessa artista, que era uma artista que chama Rebecca Horn, que é uma alemã muito importante para performance. E aí foi lá que assim, o mundo se abriu e eu descobri que existia essa palavra chamada performance e esse campo gigantesco de produções e possibilidades e resolvi assim na hora me aventurar e aí assim enfiei assim, tudo de cabeça e tô até hoje nisso porque de fato era uma coisa que eu nem sabia que existia. Então eu fiquei tão encantado quando eu descobri, assim, abriu um mundo tão novo que é isso assim, e acho que ainda hoje me vejo assim falando, nossa, gente, como tem coisa muito legal e que gostoso que é descobrir isso tudo. Então acho que essa entrada da performance vem aí e, e o meu trabalho de fato, assim, ele tende a circular por esses lugares diferentes pelos quais eu já passei e ainda passo, né? O teatro, a dança, as artes visuais. Mas eu acho que especificamente eu tenho um interesse no trabalho de uma relação escultórica, no sentido de criar esculturas para o corpo usar, mas também de pensar o corpo como um elemento escultórico, que eu consigo mexer nele como se ele fosse uma massinha, né? Uma massa de pão. Isso para mim é bem importante e de também entender o trabalho como temporalmente como um trabalho repetitivo, circular, às vezes meio patético, que não chega em lugares de sucesso ou de completude. Eu acho que isso é bastante importante para mim, porque acho que a gente vive num mundo onde tudo precisa chegar em algum lugar, em que as coisas precisam dar certo, né? E a gente tem que ter sucesso na vida, protagonista da própria história. E aí eu deixo que pelo menos no trabalho isso fique um pouco suspenso, sabe? É muito legal isso que você fala, e aí você cria uma relação no seu trabalho muito forte com essa questão do corpo e o objeto, né? Como você está falando. Então, como que o meu corpo se relaciona com determinado objeto, como que determinado objeto se relaciona com o meu corpo, e aí tudo isso inserido dentro de um espaço, né? Dentro de um contexto. E assim, como que surgiu, da onde que especificamente, assim, algo bem pontual, assim, eu não sei se existe essa pontualidade, né? Mas uma curiosidade minha mesmo, assim, como que surgiu essa questão, assim, para você? Bom, você entrou na performance, você falou, caramba, existe isso, então vou me dedicar a isso, é isso que eu quero fazer, esse é o meu, né, a minha linguagem, vamos colocar assim, ou pelo menos aqui eu me sinto confortável. E da onde que saiu essa ideia de trabalhar com o corpo e objeto, porque ela é muito interessante e eu acho que ela vem se tornando cada vez mais atual, no sentido, ela tá sendo cada vez mais pensada na nossa sociedade, principalmente hoje, eu acho que dentro do contexto da pandemia, onde a gente teve que se relacionar de uma forma diferente com as pessoas, com os lugares, o nosso corpo agora nos lugares é um outro corpo, os lugares foram modificados, né? A nossa casa foi modificada para receber o nosso home office, o nosso trabalho. Mas eu queria saber, assim, de você, qual foi o momento que você estabeleceu essa conexão, assim, nesse sentido? Não, eu quero falar sobre essa relação do corpo com o objeto. Veio em algum momento? Como foi essa construção até você chegar nesse tema, assim? Acho que antes de falar Foi clara a específica, minha pergunta? Porque, foi, assim, deu para entender, mais ou menos? deu, só que eu quero responder ela em duas partes. Sim. Eu acho que tem uma primeira parte que, apesar de ser mesmo uma questão muito urgente para a gente pós-pandemia,
ela está desde o começo na história da performance, porque a performance ela surge muito vinculada a um contexto do pós-guerras, ou seja, uma mudança muito grande em como se estava entendendo o corpo. Tem uma coisa que muita gente fala que é isso, assim, de repente começa a voltar muita gente sem membro do corpo da guerra, né? Sem braço, sem Uhum. perna. Então tem uma mudança de entendimento do que é um corpo muito radical, que vai levar, por exemplo, a uma situação como acionismo vienense, que é algo muito importante na performance. Porque você tem uma geração que é, de fato, pós a guerra em Viena, eram filhos das pessoas que né, apoiaram o nazismo e estavam tendo que lidar com essa carga de violência muito grande que eles tinham acabado de vivenciar. Então, acho que essa coisa da relação entre sujeito e objeto e como que você coloca o corpo nesse problema está desde o do comecinho, né, da linguagem. Mas especificamente, assim, acho que para mim, eu era bem nerdzão. Eu era aquele adolescente, aquela criança, assim, assim, o termo CDF, que hoje em dia é um termo super complicado, mas, assim, eram como me chamava na época. É, e eu tinha mesmo uma relação muito específica com esses objetos de estudo. Eu lembro assim muito de carregar todos os dias, eu levava muitos dicionários para a escola, porque eu não queria correr o risco de poder perder o significado de alguma palavra. Então eu tinha uma mochila muito pesada. E eu tinha muita dor nas costas, porque eu carregava uma mochila gigantesca. Então, eu sempre... Isso, assim, sempre foi muito vinculado essa relação entre dor, entre fisicalidade e um processo de produção de conhecimento ou de formação de ideia de mundo. Isso para mim sempre foi muito próximo. Então, quando chegou na universidade, eu comecei a bater a cabeça contra giz de lousa, rasgar tela de pintura. É, Aham. eu comecei a tentar dar alguma dimensão criativa para isso que era que era pessoalmente violento para mim. Então, eu acho que o trabalho da performance tende a trabalhar, e isso é uma questão também muito delicada, pensando pedagogicamente, tende a lidar com questões que às vezes ou estão à flor da pele, assim, rasgando, e a pessoa que está passando por isso nem sabe nomear, ou ela pode é, fazer surgir coisas que estavam muito profundas, coisas que estavam que a pessoa nem sabia que estava enquanto questão para ela, e você, enquanto professor, facilitadora, vai precisar entender como ministrar com aquilo, porque você está lidando com o corpo, com toque. Hoje em dia não com toque, mas com imagem, com fala. São coisas muito delicadas mesmo. Mas tudo isso para falar que é isso. Na época eu tinha mesmo uma questão muito dura mesmo com esse tipo de contexto escolar. Tanto que é isso, assim, se você vê esse trabalho de 2013, eu estava basicamente furando minha cara com lapiseira, com compasso. Então era isso que estava em jogo na época. Nossa, que legal. É, é muito interessante, assim, que legal no sentido de entender isso, mas, assim, é uma relação difícil, né? Com, também, eu acho que com esse ambiente da escola, porque a escola, de um modo geral, ela não leva em conta o corpo, né? E essa é uma questão que eu sempre me incomodei demais, né? E aí, quando ela tá ligada ao corpo, é só educação física, né? E artes, quiçá, através do teatro, mas é muito interessante você trazer essa relação, porque eu ia colocar isso, como assim, não se fala de performance dentro da escola, ou como isso ainda soa como algo assim muito distante, muito difícil, é, sei lá, algo que, sei lá, tão abstrato. E o quanto que a performance, eu vejo em trabalhos de muitos artistas, inclusive no seu, ela tem essa, não é potência, não queria usar essa palavra, mas ela tem essa condição, que é isso que você está falando, de trazer essa relação com o corpo muito mais íntima, ou seja, quando eu vou trabalhar performance, ou quando eu vou trabalhar o corpo dentro da sala de aula, seja em artes, ou seja em qualquer outro momento, eu posso dar uma oportunidade para esse aluno
de descobrir coisas tão profundas, tão sensíveis, tão interessantes, e que é uma pena que a gente não dá essa oportunidade, que isso às vezes não chega na escola, não consegue chegar na escola. E às vezes nem o professor de arte consegue dar conta desse lugar da performance, do teatro, né? Se ele não tem uma formação específica, é muito difícil chegar nisso, né? E eu queria saber, assim, quando existe esse sentimento, assim, do tipo, nossa, que legal que eu descobri isso, então eu descobri a performance, mas como que eu nunca soube disso antes, assim? Porque, poxa, é algo tão importante dentro da história da arte, de você ver numa escola, porque eu também, na minha escola, durante o meu período escolar, até o colegial, eu também nunca tinha ouvido falar sobre performance. E eu lembro de ficar muito revoltada em ter coisas muito básicas ou ter coisas muito simples que eu nunca tive acesso. E olha que eu estudei, até em escola particular, assim, né? Vamos dizer assim, que eram lugares que tinham condições, né, de oferecer, eu acho, um olhar um pouco mais ampliado sobre isso. Bom, é uma questão complicada, porque eu acho que a gente tem uma defasagem de ensino no Brasil que é um projeto político, né, de Uhum, muitos e sim. muitos anos. Não é dessa situação absurda que a gente está hoje, é também, mas não só. E eu acho que essa ausência, né, da performance, ou de pensar performatividades possíveis do teatro, da dança, do circo, na minha perspectiva, a gente pode bater um papo depois, eu posso estar bem errado, é, tem a ver com você não abrir tanto um campo de liberdade para os corpos de jovens que podem descobrir coisas que talvez não são tão previstas no sistema. Porque às vezes parece que a performance está vinculada com uma liberdade que ela é inconsequente, que ela é muito louca, né? Tem aquele termo do paga de louco e chama de performance. Então, que de repente vai estar todo mundo jogando tinta pro teto. Não é bem o caso. Muito pelo contrário, na verdade. Na verdade, o que se arrisca quando você começa a entrar com questões de performance ou de teatro na sala de aula é, por exemplo, delegar responsabilidade para as próprias crianças, para os estudantes, por um silêncio compartilhado que dure 5 ou 10 minutos. Que é uma coisa, assim, que geralmente quando eu entro em sala de aula, eu proponho isso. Que é impossível. Que é impossível, assim, é impossível, nada é impossível, mas que é muito difícil, dada a atual situação que a gente está vivendo, de hiperestímulo, né, assim, de ter que responder o tempo todo para tudo, ter que se colocar como protagonista de tudo o tempo inteiro. Então, quando você põe os alunos num círculo e fala, vamos tentar, gente, juntas e juntos, ficar 5 minutos em silêncio, vamos ver se a gente consegue? É um jogo. E performance, antes de tudo, é um jogo. Simples. É muito difícil. Porém, eu acho que o que você começa a descobrir daí, como que as crianças ou os jovens começam a entender dinâmicas, quem fala primeiro, quem é de fato muito chato porque vai falar, você começa a abrir um pouco mais de campo de autonomia de grupo. Para mim isso é muito central, é você começar a entender aí umas dinâmicas de grupo, de quem é que fala mais, quem é que fala menos, como as pessoas se comportam, tudo mais. E estou falando tudo isso porque aí voltando um pouco para minha formação, teve um dado muito curioso que você falou, né, de educação física. De fato, eu também fiz escola particular em São Bernardo do Campo. É uma escola supostamente maravilhosa, incrível. De fato, tinha coisas muito legais, mas nesse sentido corporal, é uma questão, gente. É uma questão, assim, vai pegar o ensino dos ensinos. Acho que Isso. é um problema cultural. E eu, uma criança viada, que nem sabia que era viada na época, né? Que estava lá, assim, meio tentando se descobrir, se entender nos lugares. Tinha muita dificuldade em aula de educação física, não conseguia participar, porque eu era obrigado a jogar futebol, e achava um saco, não era a minha história. E aí eu tive um professor de educação física que, em algum momento, descobriu que eu estava fazendo teatro junto, ao mesmo tempo, assim. E aí ele começou a me liberar das aulas de educação física, falar, não, você já está fazendo a sua parte física que precisa para a semana.
Eu, na época, não entendia nada. Ele falava, não, pode ficar sentado, você quer ler, você quer desenhar? Pode desenhar. Porque quando você entregar o diploma lá do teatro, eu já coloco como parte da educação física. E hoje, gente, eu acho isso assim, eu fico meio arrepiado de falar, porque para mim é um tipo de inteligência do professor sacar que na dinâmica da turma tinha uma pessoa, ou talvez outras juntas, que não estavam inseridas naquela ideia de educação física, mas que estava dando uma atenção central para o corpo, que era fazer um exercício em grupo, falar em cena, outras dinâmicas. Então, eu acho que esse tipo de entrada é uma entrada que não é tão ou somente curricular, no sentido de, é a disciplina de teatro, a disciplina de dança, mas é um tipo também de abordagem, é um tipo de escuta que as professoras, os professores podem e, para mim, devem ter em relação às dinâmicas de turma. Porque as turmas e os professores estão o tempo inteiro performando. Esse é o mistério. A gente aqui está performando. A gente está sempre nessa dinâmica de executar uma atividade, demonstrar para o outro que está executando, receber resposta disso e seguir a execução. Isso é performance. Então, quando os professores estão atentos a essas dinâmicas, aí a coisa muda completamente. Mas é isso, voltando para o começo da resposta, para você estar atento a essas dinâmicas, é muito importante você saber um pouco sobre não só a história da linguagem, mas as coisas que permearam essas últimas décadas. A ideia de que a Sim. gente está representando o papel, de que existem atividades em sala que são sempre vinculadas a jogo, rituais de passagem. Então, para mim, está nesse lugar um pouco a performance em relação ao ensino. Não, e é muito legal porque você falar disso, da dinâmica do grupo, e é interessante, muito legal esse relato que você trouxe desse professor, e não sei como que era isso para a escola, se isso era ok e tudo mais, mas assim, a tendência que a escola tem, e eu vejo muito isso acontecer, é obrigar o aluno a que ele tenha um comportamento, né, ou que ele participe de algo, por uma razão que eu acho que nem a escola sabe qual que é, né? Então, isso é uma coisa que eu fico olhando assim, tá, mas já aconteceu assim com uma turma minha, eu passo por várias turmas, de uma situação muito parecida, de uma criança assim, não se sentir confortável, de não dar conta da educação física. E aí, o que você faz com esse corpo? Ele dá conta em outras situações? Essa é uma pergunta muito importante. Ela parece às vezes ser muito simples e ser muito óbvia, mas eu acho que dentro da escola ela não é. Eu acho que as pessoas não se fazem esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, de como que eu posso trabalhar essa questão do coletivo, também respeitando essas questões individuais e entendendo justamente a linguagem de cada turma, do que cada turma pede, ou de que cada criança pede. Eu acho que essa escola moldada da maneira como a gente tem até hoje, e é tudo isso que você está falando, é toda uma questão cultural, social, histórica, que ela vem sendo construída há muito tempo, e é muito difícil a gente, dentro da escola, quebrar com isso, ou seja, eu preciso ter uma consciência primeiro, eu preciso estar ativo, eu preciso estar atento a todas essas formas de expressão que aparecem para mim, né? E a performance, eu acho que você falou uma coisa que eu achei muito, muito boa, que é tudo, né? Então é performático, né? Eu acho que eu nunca nem tinha pensado dessa maneira o ensino da performance dentro da sala de aula, assim. E é uma coisa muito legal para pensar, porque primeiro tirar esse estereótipo do que é uma performance, como você mesmo disse, de que é algo muito louco, de que é algo que eu não vou ter controle, e eu não preciso ter controle, mas dentro da escola a ordem é essa, né? A dinâmica é ter o controle o tempo todo. E dentro da aula de artes, eu acho que é um excelente lugar para a gente não ter controle. E isso não significa, sei lá, não ter um caminho, né? Não ter um processo, não ter limites, e não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que tem a ver com você estar atento e respeitar a necessidade daquele grupo, daquela turma, porque essa turma precisa investigar. Às vezes eu faço até o meu planejamento antes, por exemplo,
E quando você percebe a dinâmica da turma, aquele planejamento não conversa com aquilo. Então, e ele se faz muitas vezes durante esse processo. E aí eu mudo tudo, entrego tudo completamente diferente do que eu tinha planejado. Porque eu acho que a arte está nesse lugar, né? Não está muito assim, você planeja, você tem um caminho para seguir, mas o que vai sair dali é... E a performance, ela fala muito disso. Você tem... Eu tenho dois trabalhos seus que eu anotei aqui que eu gostei muito. Primeiro tem aquele O Grito Parado no Ar, que fala de ressentimento, e eu achei muito legal. Quer dizer, ativa muito todas essas questões do ser humano, da sensibilidade, do sentimento, o quanto isso pode ser interessante para ser trabalhado dentro da sala de aula, porque hoje em dia se fala tanto, é um termo que até cansa, né, toda essa questão de socioemocional, né, da inteligência emocional, de trabalhar isso dentro da sala de aula e não sei o quê, mas isso ainda está tão longe, eu acho, que desse olhar sensível, desse olhar ativo, tanto dos formadores quanto das crianças, e de entender de fato o que isso significa, né? E como que você vem desses trabalhos, eu não sei nem se vou conseguir formular a pergunta aqui na minha cabeça, mas vamos lá, você vem desses trabalhos no qual você traz, então, tudo isso que a gente está falando, essa relação com o meio, com o objeto, com o corpo, e o que isso potencializa e o que isso traz de sentimentos, de sensações e muitas coisas que estão dentro da gente. Como que você acha que, sem cair, às vezes, nesses lugares, não sei se eu vou conseguir fazer me entender, mas sem cair, às vezes, nesses lugares até superficiais do que isso pode gerar dentro da sala de aula, que o corpo ele pode ser palpável, porque o grande problema, o medo que eu tenho de trabalhar, por exemplo, performance dentro da sala de aula é cair no estereótipo, né? Então, claro, trazer as referências, trazer um pouco de história, mas isso ainda, por exemplo, no meu caso, que é Fundo 1, é muito difícil, porque é muito abstrato, por exemplo, para eles é muito longe ainda. Mas como fazer entender essa performance nesse sentido acessível mesmo, para o professor conseguir entender que é algo que é muito mais cotidiano e é muito mais simples do que às vezes a gente tem na cabeça, como isso que você falou. O que a gente está falando agora, fazendo agora, não deixa de ser uma performance, né? Acho que eu vou falar um pouco de exemplos de coisas que eu já vivenciei dando aula, especificamente num contexto muito maravilhoso, que foi o EMIA de Santo André, que o EMIA tem essa coisa muito legal de você dar aula compartilhado, né? E eu fazia a prática de ateliê em artes visuais com a Michele Navarro, que na época era professora de dança, e hoje é a coordenadora do EMIA de Santo André, que é uma pessoa também muito incrível. E aí desculpa, primeiro a gente entendeu uma coisa que era assim, se a gente pega, assim, principalmente a gente estava com crianças até 6, 7 anos, se a gente fala Tarsila do Amaral e Marina Abramovic, é a mesma coisa. Porque o cânone artístico não está estabelecido para essa galera. Então, se você apresentar e falar, gente, essa pessoa é uma artista e essa pessoa também Sim. todo mundo é artista. Beleza, tá resolvido. Então, a gente tinha uma certa... a gente sempre tentava apresentar nesse lugar de falar, olha, tem essa artista muito legal que é a Tarsila, que fazia pinturas, e tem essa artista muito legal que é a Laura Lima, que faz roupas para animais. Assim, começava aí. E aí, claro, assim, aí 1000 perguntas, uma coisa muito louca, e por aí vai. Então, acho que a gente sempre tentava não estabelecer uma diferença entre arte e performance. Assim, ó, artistas produzindo arte. Cada artista se expressa de um jeito. Vamos ver uma que se expressa de um jeito que talvez vocês nunca tenham visto antes? Vamos. Então era essa a entrada, assim, não tem muito Que legal. assim, uma entrada de, a performance é um tipo de linguagem que surgiu em tal momento. Não, não tem isso. Assim, até porque nem a gente que produz arte sabe responder isso direito. A gente que está com 30, Não, 40 anos.
Exato, e aí é isso, a gente cai não só nesse estereótipo, mas nessa caixinha de separar a forma como você entendia que era arte, que artes visuais é uma coisa, que teatro é outra, quando na verdade não, quando na verdade uma coisa está dentro da outra, e a gente mistura isso o tempo todo, e somos influenciados por isso o tempo todo, não existe uma separação, né? Desculpa te cortar, Exatamente. mas pode falar. Não, mas é porque a gente entendeu que era um modo de abordagem mais. Ele dava mais certo mesmo. É, e aí é isso, assim, aí alguma criança falava, nossa, é verdade, Leonardo da Vinci também fazia uns objetos muito loucos, só que só no desenho. E a gente falava, é verdade, que nem essa artista de 2010 que chama Laura Lima, que também faz objetos muito loucos, só que ela consegue fazer, de fato. Então, acho que começava muito por aí, e a gente tentava sempre trazer trabalhos que eram possíveis de ser muito facilmente reproduzíveis no ateliê. Então, por exemplo, tem um artista que é muito importante na performance, que chama Francis Alves, que é um belga que mora na cidade do México, que já veio em Bienal, ele é bem conhecido, e ele tem uma série de trabalhos que chama Jogos de Criança. E basicamente ele filma crianças fazendo jogos absurdos, que crianças são ótimas nisso, e ele entende isso como um trabalho performático. Então, por exemplo, o que a gente fazia era, vamos assistir esses vídeos, e aí, gente, vamos criar uns jogos muito loucos. Porque, gente, isso de criar jogos muito loucos é teoria da performance pura. Se vocês forem ler Richard Schechner, que é um dos mais importantes teóricos da performance, ele vai dedicar uma parte muito grande da teoria para pensar em um tipo específico de jogo. Tem uma ideia de um tal de Rasa Boxes, que é um treco muito louco. Mas, enfim, porque essa questão dos jogos, o jogo, gente, é justamente aquele momento em que a sociedade vai identificar um pouco como ela funciona. Quem torce para Flamengo, quem torce para Corinthians, como que cada torcida se comporta, quais as regras do jogo, quem quebrou, quem não quebrou. Isso vai dando uma certa dimensão de coletivo. Então a gente investia muito nesse lugar. A gente resolveu investir sempre bem pouco em ideias de performance que estavam vinculadas só ao indivíduo, né? Só ao meu corpo, só às minhas questões, até porque eram, né, crianças. E mais focando nisso de, assim, coletivo. Objetos relacionais da Ligia Clark, parangolé do Oiticica, sabe? Abre aí um craft, corta na metade, bota aí, deixa a criançada dançar até cair no chão. Então foi esse o mote que a gente sacou que funcionaria um pouco mais, assim, o caminho. E claro, sempre devolvendo artistas que faziam coisas parecidas. No caso dessa experiência com o Francis Alves, quando a gente exibiu para os pais, a gente exibiu só documentação das ações. Então a gente filmou as crianças fazendo os jogos e exibiu os trabalhos do Francis Alves como referência e o que as crianças fizeram, para que os pais também consigam chegar no final das contas e falar: ah, entendi, meu filho está fazendo isso porque alguém já fez aquilo há 10 anos atrás, beleza. Então tem também aí um trabalho de formação vinculado aos pais, e sempre tem que ter, né, no caso de artes. Porque senão a gente fica submetido a Sempre. fazer coisas muito, muito básicas. Então a gente ficou sempre pensando nessas negociações. Uau! Não, muito legal. Assim, e como que era, por exemplo, para as crianças, então? Então, quer dizer, ela vai entender, pode ser que ela não entenda necessariamente que é performance naquele momento, mas daqui a um tempo vai passar e quando ela vai entrar em contato com a teoria, sei lá, na vida dela, seja quando isso acontecer, se isso acontecer, aí ela vai entender, isso que eu fazia era performance. Então seria mais ou menos, não sei se é isso, mas assim, seria assim, como se fosse pensar esse ensino não separando por categorias e colocando sempre a prática, a vivência, a experiência em primeiro plano, né? E aí, a partir dessa experiência, é que depois a gente vai falar que tem um artista, isso daqui é uma linguagem X, chamada YZ. Você chegava a falar, trazer essa parte teórica ou não?
eu trazia quem era o artista e o que era o trabalho, né? Assim, o que o artista estava buscando com o trabalho, qual era a forma, né? Então, passava um pouco por aí. Agora, tentar explicar o que é performance, acho que é um... Tem muita gente que fala que é um falso problema em si, né? Que não se deveria tentar explicar o que é performance. E no caso daquele contexto de ensino para aquelas crianças, eu achava que não era o momento mesmo. Porque, de fato, a Até porque performance... eram crianças pequenas, né? Claro, inteligentíssimas, mas pequenas. Sim, mas É claro que acho que cedo ou tarde surge essa questão, tanto para a gente quanto para as crianças, quanto para o, né, pro corpo de professores, tudo mais, mesmo para quem estava dando aula de teatro na época. Mas o que a gente sempre batia muito a tecla, tem duas frases que são frases um pouco chavões na arte brasileira de performance, né? Uma é do Frederico Moraes, que fala que desde os anos 70 o corpo é o motor da obra, essa frase que é o título de um texto dele. E uma outra frase que é do Mário Pedrosa, que é um crítico muito importante, que falou nos anos 70 que aquela arte que estava se produzindo, que era performática, era, abro aspas, o exercício experimental da liberdade, fecho aspas. Então a gente batia muito nessa tecla, gente, que o que era importante não era eles entenderem o que é a linguagem, era eles experienciarem essa liberdade através do corpo que a performance pode promover, via dança, via teatro, via arte da performance em si. E isso, qual que é a diferença para mim? É que não havia uma preocupação em fazer uma peça ou ensinar uma coreografia, mas sim experienciar a dança. Experienciar o falar com o outro, o se colocar em público. Entendeu? Então é um tipo de experiência, assim, de procedimento mais focado nessa... no processo. Exatamente, nisso que eu já falei, nessas dinâmicas de relação e construção que estão se dando o tempo inteiro. E nós, enquanto professores, estávamos o quê? Mediando. Falando, putz, aqui passou do ponto. A gente teve uma situação em que uma aluna começou a falar palavrão assim, sem parar, sem parar. Putz, como que a gente media isso, né? Porque estava aberto para eles falarem várias coisas. A gente, como que a gente cancela isso, né? Como que a gente interrompe de uma forma não violenta? Não violenta no sentido de não perpetuar o tabu, um pouco por aí. Então é muito delicado mesmo. Mas eu diria que o foco para mim era sempre esse. Não era explicar uma linguagem, era propor uma experiência. Mas eu acho que isso, tendo assim, as experiências assim que eu também tenho dentro de sala de aula, eu acho que isso cabe para todas as linguagens. E eu acho uma pena, não só para todas as linguagens, e eu não gosto muito desse termo, mas as disciplinas, que é o que é usado, né, as matérias, de uma forma geral, né? Quando a gente fala, inclusive, aí tem uma ânsia muito grande pela alfabetização. E que, assim, é claro que isso é importante, é a fase ali que a criança precisa se desenvolver e tudo mais. Mas, assim, é uma busca pelo resultado que está dentro da escola sempre, né? Então, nesse primeiro momento é a alfabetização, depois são, sei lá, a produção, alguns tipos de produção, enfim, que a criança tem que conseguir conquistar, e no final do período escolar é o vestibular. Quando isso que você está falando é uma outra visão de educação do que muito que a gente fala no curso, e é muito que a gente tem falado também na educação, que é claro que o resultado é importante, e ter esses parâmetros, eles são importantes porque a gente precisa saber para onde a gente vai caminhar, mas quando esse processo ele não é levado em conta e eu busco sempre esse resultado final, se perde essa experiência com o corpo, e é aí, né, que o corpo é sempre anulado, né, mais uma vez, né? Porque quantas descobertas você faz durante esse processo, né, de aprendizagem, seja em artes ou seja em qualquer outra matéria, mas em artes especificamente, eu vejo essa dificuldade no sentido de que
ainda se trabalha muito a bibliografia do artista, ainda se trabalha muito... Você está me vendo? Tô te vendo. Ah, tá, porque está carregando aqui. Ainda se trabalha muito a bibliografia do artista, ainda se trabalha muito essa questão, assim, os movimentos. É claro que é importante a gente falar um pouco disso, mas eu acho que isso vem muito depois. Eu acho que vem muito mais essa questão disso que você está falando. É, de experimentar mesmo. Então, a gente vai falar sobre pintura. Então, como que a gente vai pintar? Vamos pintar de diversos jeitos diferentes? Vamos pintar em diversos suportes? Vamos pintar... Como que ninguém nunca pensou em pintar assim? Já pintou com... Tem criança que nunca teve nem contato com tinta. Então, ainda são coisas muito básicas que a gente ainda pode trabalhar. E eu vejo... E o que eu acho que o curso está trazendo, né, para a gente pensar, e todos esses bate-papos que a gente tem feito aqui nas lives, é justamente para a gente pensar como que a arte está muito mais próxima de algo, é muito mais acessível do que uma grande filosofia, do que trazer, às vezes, uma grande explicação, ou de trazer um universo muito abstrato, ou umas produções, ou o foco na produção final, numa exposição, ou numa apresentação de teatro, do que encarar esse processo como a principal fonte de aprendizado, né? Do qual daí que a criança vai, ao longo do tempo, entender esses processos, se é que ela vai entender, mas é isso. É um caminhar que eu acho que, quando a gente traz esse tipo de entendimento do ensino da arte para a prática do professor e falar para o professor, olha, é muito mais simples partir de você entregar a prática para o aluno do que você ficar trazendo questões abstratas, porque os alunos eles não aguentam ficar na conversa durante muito tempo. Não sei se você... assim, Não. vai agregar o quê? Vai fazer sentido para quê? Não faz sentido. Você ficar me falando de movimento surrealista, você ficar me falando de Monet. O que tem a ver com o cotidiano desse aluno? Não tem nada a ver. Eu acho que eu sempre parto do lugar que focar no resultado nunca levou a arte para lugar nenhum. Nunca. Então, focar no resultado em sala de aula, me parece que, assim, claro, que curricular pode levar a lugares previstos, mas no sentido de produzir desejo e criar descobertas, que eu acho que é o lugar onde a arte sempre se focou, né? Produzir novas imagens de mundo, produzir novas situações Uhum. inesperadas, imprevistas. E eu sinto que é só quando você consegue produzir esse tipo de percepção em crianças, em adolescentes, em adultos, de que a arte é um campo muito vasto, porque ela pode produzir aquilo que a gente não achou que ia acontecer, e isso é lindíssimo, é que você consegue aproximar afetivamente aqueles grupos, aquelas turmas, disso que a gente chama de arte. Sabe, é preciso fazer algum link aí, algum link que, não sei se o termo é correto, é emocional, afetivo, mas é isso que você fala, né? De certa forma, aproximar é, aquelas experiências que naqueles momentos históricos tão diferentes dos nossos foram muito importantes do nosso atual momento, né? Como se faz isso é muito, me parece assim, é muito do dia a dia da sala. É muito específico, não tem Não. receita. Mas acho que professoras e professores estarem com isso sempre muito ligado é algo que, sei lá, fez toda a diferença na minha formação escolar, mesmo universitária e, né, essas etapas posteriores. Eu acho que as minhas experiências em aula, dando aula, só foram bacanas quando eu me sentia ligado nisso, entrar no piloto automático de aceitar o desejo dos alunos de desenhar um bom Tasmania, ou de desenhar um bom Gumball. Putz, assim, pode gerar uma contentação momentânea em todo mundo, mas eu sinto que mobiliza muito pouco nesse longo prazo de falar, putz, esse estudante saiu daqui nesse primeiro dia e depois de 6 meses, olha o que aconteceu. Uhum. Uhum. Eu tinha um menino assim que era um problema assim de bater em todo mundo. E quando a gente sacou que a questão dele era projetar, ele projetava, assim, ele começou a projetar robôs num exercício mesmo que a gente entrou de projeção, de vamos fazer coisas que não são possíveis, a gente só consegue imaginar.
que acho que grande parte da performance está nisso. Vide Yoko Ono com o seu livro, que são de ações impossíveis. Ele entrou e ele não fazia mais nada a não ser projetar. E a gente falou, beleza, assim, claro, tinha um contexto aberto para isso no EMEA, mas ele embarcou. Então, acho que é nesse lugar que eu falo, né, de umas descobertas de onde está alguma ideia de técnica, né, de entendimento de mundo específico para aquele sujeito, que não é o padrão esperado, é específico daquele sujeito. E que legal se esse sujeito tem aí um espaço mínimo de reconhecer isso, ver que isso é minimamente aceito por outras pessoas e abertura para continuar fazendo. Me parece que é isso que a gente precisa conseguir, assim, de olha, isso que você ama e deseja tem espaço. É isso, sabe? E olha que construção de identidade, né? Construção de reconhecimento e construção de relação com o mundo, com o coletivo. Porque aí é algo que realmente faz sentido, né? É genuíno. Não é algo que está separado, não é algo que está distante, ou não é algo que está colocado simplesmente, né? É algo que você vê que o aluno ele tem, e quantos alunos, né? Tem formas assim que você fala, caramba, incrível isso, eu nunca pensei nisso, eu nunca percebi uma pessoa com essa dinâmica, eu nunca percebi uma pessoa que tem esse jeito e tudo mais, e o quanto isso a gente deixa passar, ou é deixado passar na escola, porque a gente não está atento e porque a escola ainda está colocando a gente nesse lugar separado, de que tem que cumprir isso, que tem que cumprir aquilo e tudo mais, né? Então, eu gosto muito de falar que a arte ela é muito complexa, gosto de pensar, né? Assim, eu acho que dessa maneira, acho que tem toda uma complexidade, de que ela tem, mas ela é inerente a nós, né? Então eu acho que ela está muito mais próxima, ela faz muito mais parte do que a gente imagina e do que às vezes até os próprios professores de arte imaginam. Quando eu comecei a entender que era muito mais pelo fazer, que era muito mais pela descoberta, que era muito mais assim, de eu colocar os materiais e os alunos vão ali descobrir o que eles vão fazer, que eu jogo uma ideia, eu jogo uma proposta e o que vai surgir dali é a partir do que cada um vai trazer de si. Nossa, fica muito mais fácil da aula, sabe? Fica muito mais fácil, assim, as coisas acontecerem, os alunos se envolverem, os alunos se envolvem muito mais dessa maneira. Então, eu acho que a partir dessa simplicidade, entre aspas, que não é tão simples assim, mas, assim, não deixa de ser algo que é muito mais acessível para a gente trabalhar do que, às vezes, vir com uma caixa enorme de ideias e de coisas e de, enfim, do que vai ser uma aula de artes ou do que precisa ser uma aula de artes, quando na verdade a coisa está muito mais aqui na relação que eu vou estabelecer a partir de um objeto, a partir de um material, a partir de um tema, né, ou de um sentimento, de uma preocupação que surgiu ali, e o que isso pode se desdobrar, quer dizer, se torna muito mais acessível e eu acho assim, mais aconchegante a trabalhar dessa forma, assim, tá? Dá uma tranquilidade trabalhar dessa forma, assim. Enfim, eu acho que o nosso papel, assim, não querer colocar assim, mas enfim, eu acho que a função que a gente tem quando a gente vai conversando sobre isso, eu acho que é trazer aproximar, né, o professor desse lugar, assim, mais calma, sabe? Aqui dá para fazer uma coisinha um pouco mais simples do que você está imaginando, que ela tem um efeito, eu acho que é muito mais legal. E essas experiências que você trouxe falam muito disso, né? Tem uma coisa que é curiosa, né, que tem assim, né, tô saindo do doutorado, acabei de entregar, então tô meio mergulhado Que nisso. legal. E É. assim, esses super teóricos de arte contemporânea, que alguns têm falado, uma coisa que eu gosto muito, o Boris Groys, Christoph Mann, que eles têm falado uma coisa que é assim, que a maior emancipação possível que se pode e se deve buscar nas artes é uma emancipação dessa diferenciação que a gente faz socialmente das capacidades humanas. E aí isso é meio estranho, mas eu sinto muito isso nesse contexto escolar, porque geralmente quando você chega no contexto escolar, que
você tenha aí um grupo que é um certo protótipo, né, da sociedade no futuro ou no presente, Sim, sim. que é assim, o fulaninho sabe desenhar e a gente não. E tal, É. fulaninha é ótima no teatro e a gente não. Tem uma certa... um discurso recorrente, mas é que ele é desse discurso que essa galera tá falando. Existe uma ideia de que existem algumas pessoas que conseguem executar umas coisas e outras que não são tão boas assim. E isso vai determinar o futuro. Porque o outro fulano é ruim em artes, mas é bom em matemática, né? A escola cria um pouco esse campo. E eu fico muito com isso que eles estão propondo na cabeça, de que não, na verdade, o que o professor de artes precisa fazer, ou a professora de artes, é desligar essa chave no primeiro instante. Falar assim, putz, que curioso, né? Porque eu também, que sou professor de arte, desenho mal pra caramba. Nossa, gente, vou mostrar Sim, um desenho pra vocês, assim. Olha isso sim. aqui. Então, É, isso aí. é, porque isso é muito violento. É um tipo de É distinção muito violento. que só produz violência, assim, na verdade reproduz o que está acontecendo fora do contexto das artes. Então, acho que dentro das artes a gente está nessa tentativa, né, de valorizar outros saberes, outras epistemologias, né? Todo o movimento é esse. Desligar a Isso. chave de quem copia o Mickey, a Super Elisa Band, que tem um trabalho também impressionante quanto diretora teatral, grupos muito, muito Ai, que neurodiversos. legal. Ela é muito safa nisso, muito sabe demais desse assunto. Porque é isso, assim, vão chegar querendo reproduzir um modelo. Isso sempre. Isso a gente que produz arte profissionalmente tem quem vai querer reproduzir o modelo e vai ter quem consuma o modelo, sempre. O que a gente precisa tentar fazer? Desmontar o modelo e colocar a experiência na frente. Isso que você falou, é isso. Perfeito, perfeito. É isso aí. Eu sempre conto para os meus alunos que até hoje eu não sei desenhar, e quando eu falo assim, não, gente, mas eu não sei desenhar muito bem, né? Eles ficam assim, acho que passados, mas é legal, assim, eu gosto muito de contar a minha história, que a minha história com essa relação também com a arte sempre foi muito conturbada, porque eu nunca me entendi artista, eu nunca achei que eu tivesse habilidade, então, enfim, até eu chegar, assim, me tornar professora de arte e tudo mais, quer dizer, contar essa história e falar assim que tá tudo bem, você não souber, gente, é isso, vamos experimentar muitos jeitos, não precisa ficar copiando, vamos aprender muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa, É, né? e, e- e mostrar, acho que também que o mundo é um pouco maior, assim, de possibilidades do que o que parece, né? Acho que nesse sentido de mostrar trabalho, levar para exposição, falar que professores podem ter formações diferentes do que o que eles estão ministrando no campo das artes. Isso é só abrir mundo, né? Maravilha. Exato, né? É, porque a escola é determinista, né? Ela enxerga o aluno. A escola é determinista, né? Ela quer determinar tudo o tempo todo, quem é quem isso, quem é aquilo. E, claro, a sociedade, assim, né? A escola reflete tudo isso. Mas é isso, Renan. Ó, nosso tempo está acabando. Queria te agradecer, assim, ficaria mais tempo conversando com você, mas, enfim, muito obrigada por você ter topado conversar comigo. Adorei o bate-papo. Espero que o pessoal que tenha acompanhado a gente tenha curtido também. Enfim, só tenho que te agradecer, contribuir e queria que você falasse rapidinho que vai ter uma exposição para abrir, é isso? Sua? Sim. É, acho que antes de tudo eu que agradeço. Também ficaria aqui, assim, você sabe que eu falo muito, né? Então a gente poderia. Mas a gente abre uma exposição na OMA, né? Tem essas atuais duas frentes da OMA, uma educação e uma galeria. E pela uma galeria a gente abre no dia 28 desse mês uma individual minha, que é a minha primeira enquanto artista representado da galeria, que chama Como se a Paixão fosse uma grande esponja molhada, que é uma exposição só de trabalhos inéditos, feitos ano passado, no meio da pandemia, mas que tentam não falar da pandemia, tentam falar de algumas outras coisas. E, enfim, vai abrir, enfim, está montada desde janeiro. É duro. Seria um prazer enorme se vocês que estivessem vendo ou pudessem ir à galeria em São Bernardo ou pudessem acompanhar, porque a gente vai fazer live, vai ter 3D da exposição, vai ter toda essa história atual. E
E no dia 9 de junho abre um braço da exposição na Casa de Cultura do Parque, que é uma exposição só com os vídeos antigos meus, com curadoria do Rui Ludovici. Então vai ser um mês bastante ativo aí de trabalhos, uma chance de vocês estarem um pouco mais próximos, caso vocês queiram. Eu adoraria, seria um prazer. Com certeza. Estarei lá. Eba. E é isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, que está no bate-papo. Essa live vai ficar salva no IGTV. Então, quem quiser acessar depois, é só ir lá na página da Uma Educação, que vai estar tudo lá. E aí é isso. Boa noite para todo mundo. E obrigada mais uma vez. Um beijo grande, Renan. Beijo, se cuidem por aí. Você também. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite.